Olá você, tudo bem? Aqui mais uma vez o pastor Genivaldo dando continuidade à nossa série de cura interior e libertação. Amém? Glórias a Deus. Quero agradecer demais a você que tem acompanhado até agora. Quero te parabenizar porque realmente você tem vencido essas guerras e essas batalhas. Porque, amados, no momento que a gente vai ouvir esse tipo de ministração, é uma guerra espiritual terrível. É tanto conflito, tanta seta, tanto dardo inflamado que o inimigo solta na nossa mente, nos nossos pensamentos, no nosso corpo, nos dando impaciência, nos dando agonia, para a gente ficar perturbado, agoniado, fazendo de tudo para tirar a nossa atenção do nosso propósito. Mas saiba que nós temos uma equipe de intercessores que está orando nesse momento por você, amém? Está orando por você que está chegando agora também, já você está recebendo oração, enfim, todas as pessoas que direto ou indiretamente estão ligadas ao Palavra de Vida, gerando vida, estão recebendo cobertura de oração, amém? Tem santos, tem homens e mulheres de Deus aí que têm um dom de orar. O seu ministério é intercessão e elas então sentiram os seus corações de estar orando pelo nosso canal. Isso é uma obra do Espírito Santo, amados, que é quem convence essas pessoas para estarem agregando seus ministérios ao nosso canal, amém? Eu agradeço muito a você que tem se disponibilizado, que tem compartilhado nossos vídeos, que tem divulgado nossos vídeos, você que tem se inscreveu no canal, você que deu like, tocou o sininho, enfim, você é um parceiro, você é um presente de Deus para as nossas vidas e eu agradeço muito pela tua vida. E te peço, olha, não para por aqui, continua divulgando o canal, continua compartilhando, continua trazendo mais pessoas, porque quanto mais pessoas nós agregarmos a esse canal, maior será o número de salvação. Amém? Por isso, em nome de Jesus, eu conto demais com a tua participação. Glórias a Deus. Olha, agora, hoje nós vamos, nesse vídeo agora, nós estamos indo para o 4º episódio do Cura Interior e Libertação. Amém? E em nome de Jesus, vamos permanecer firmes e determinados, porque Deus ainda vai ministrar muito sobre as nossas vidas. Quero continuar exatamente, querido, essa série de ministrações, porque olha, você não faz ideia, você não tem ideia do tamanho da necessidade que a Igreja de Cristo está tendo nesses dias de buscar libertação e buscar cura. Por quê? Porque nós aceitamos a Cristo, entregamos nossa vida para o Senhor, a palavra do Senhor diz que todo o nosso pecado é perdoado, ela nos dá essa garantia e ainda nos garante coisa muito maior. Jesus diz que dos nossos pecados Ele não se lembrará mais, entendeu? Mas por que então, a gente vê tanta luta, tanta dificuldade? Nós vamos aprender aqui, vamos continuar estudando. Nós, nesses 3 primeiros episódios, nós estivemos aí estudando exatamente sobre a situação do cristão, daquele que já aceitou Jesus, daquele que caminha com Cristo, aquele que está dentro da igreja, aquele que trabalha na igreja, aquele que está dando frutos na obra do Senhor. E tanto para mim, para você, não importa se nós somos novos convertidos, se somos pastores, se somos obreiros, se temos muito tempo de crente ou não temos, todos nós, querido, nós estamos passando por um processo de libertação, amém? De cura da nossa alma. Por quê? Porque Jesus nos garantiu que Ele virá buscar uma igreja sem ruga, sem mácula, uma igreja sem pecado, uma igreja limpa, pura, amém? E nós precisamos o que? Estar cheio, mas cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, que vai nos ligar com a nossa nova Jerusalém, a cidade santa, o lugar que o Senhor foi para preparar morada para mim e para você. Por isso que nós precisamos ter muita humildade e continuar, amém? E olha só, nós começamos exatamente sobre o crente pode ser vítima de opressão espiritual. Nós vamos aqui, continuar estudando sobre isso, tá certo? Então nós vamos ver se um cristão pode ou não ser vítima de opressão espiritual. Ou seja, vamos dar uma lida no texto de 1 de Pedro, capítulo 5, no versículo 8 e 9? Vamos. 1 de Pedro 5, versículo 8 e 9 diz assim: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhadas pelo mundo. Amém?
Então nós vimos aqui o apóstolo Pedro nos ensinando e nos chamando e nos advertindo para que nós venhamos ser sóbrios e vigilantes. E ele diz, olha, o diabo, vosso adversário, ele anda ao nosso derredor, ou seja, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor nos protegendo. Então ele tem que ficar ao nosso derredor e ele só vai poder fazer algo contra nós se for uma permissão de Deus, assim como Deus fez com Jó, ou então se for nós que abrimos brechas e portas e damos legalidade e damos argumento para que Satanás venha usar contra nós. Então por isso que nós precisamos buscar a nossa santificação, porque como nós aprendemos em Hebreus, sem essa santificação ninguém verá a Deus. Por isso que é importante eu e você estarmos nos santificando. Amém? Glórias a Deus. Então nós aprendemos aqui, né? E também nesses 3 primeiros episódios que nós preparamos até agora, nós usamos o texto de Lucas capítulo de número 13, ali a partir do versículo 10, que conta exatamente a história de uma filha de Abraão que se encontrava na sinagoga encurvada. E Jesus então tem a oportunidade de ministrar naquele lugar e ele observa que aquela mulher ela está presa pelo cativeiro do diabo. E o Senhor impõe as mãos sobre ela e aquela mulher fica livre daquele mal e ela passa a andar de forma ereta, de forma perfeita, sem precisar mais viver encurvada. Imagina como não estaria a coluna daquela mulher, não é verdade? O quanto estava sofrendo com aquele cativeiro. Mas olha, o Senhor ali está nos ensinando o quê? Que mesmo a gente caminhando com Ele, nós não estamos livres dos ataques do diabo. O diabo está sempre investido e se ele encontrar a brecha, ele vai. Olha só, o Senhor diz, ó, resistir firmes na fé, né? Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão cumprindo-se na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, olha, todos os cristãos de todo o mundo, eles estão sendo o tempo todo recebendo ali setas, recebendo ali investidas do diabo para ver se abre brechas. Vocês lembram quando Jesus foi ao deserto? O diabo foi lá para tentar Jesus, para ver se Jesus dava algum espaço para ele, alguma brecha, alguma legalidade para que ele viesse então desfazer, destruir todos os planos e projetos que Deus tinha através do seu Filho Jesus Cristo. Aí fica o seguinte, e aí? O crente pode ou não ficar endemoniado? Eu acho interessante, amados, a gente abordar esse assunto com mais detalhes, amém? Muito mais detalhes, porque pois algumas denominações, elas pregam que depois que o crente aceita Jesus, ele é totalmente livre de todo o mal. Mas a gente viu aqui nas Escrituras que não é isso. Outros pregam que uma vez salvo, salvo para sempre, que não tem mais como essa pessoa perder a sua salvação. Mas a Bíblia nos diz sobre isso. Mateus 24:13, o Senhor diz, olha, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas por que tanta gente doente espiritualmente dentro das igrejas? Pessoas problemáticas, outras oprimidas, outras desanimadas e outras prestes a desistir a qualquer momento. Então aí a gente vê que tem algo errado, que tem algo muito grave. Outras que sentem um peso, uma tristeza tão grande em seguir o Evangelho de Cristo, que estão buscando qualquer coisa, qualquer motivo, qualquer desculpa para quê? Para abandonar a igreja e até mesmo abandonar a Deus. Outra questão também relevante, até que ponto pode ir a influência de Satanás sobre a vida de alguém que já nasceu de novo? Pode o crente ficar endemoniado, isto é, ser invadido por demônios? Para facilitar melhor nossa compreensão acerca desses questionamentos levantados, eu acho que nós deveríamos compreender primeiramente as dimensões de que o homem é composto e as implicações do novo renascimento em Cristo. Veja bem, lá em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 23, diz, ó, e o vosso espírito, alma, corpo sejam conservados íntegros. E também em Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Amados, Satanás pode agir até onde na vida de alguém que já aceitou Jesus. Queridos, eu quero aqui compartilhar com vocês uma oportunidade que eu tive. Nós estávamos no estado do Brasil fazendo a obra do Senhor
E lá veio um pastor de uma grande denominação e me procurou e falou: pastor, eu tô vivendo um problema na minha igreja. E esse pastor, ele era presidente de várias igrejas dessa denominação. E ele então chega para mim e diz: pastor, olha, eu estou vivendo um problema assim, sabe? Olha, eu procuro fazer eventos na minha igreja, eu procuro fazer evangelismo, eu faço uma série de coisas, mas nada prevalece. Quando eu trago cantores de fora, pregadores de fora, a igreja enche, mas logo depois ela vem a esvaziar-se. Aí ali eu falei: tá bom, pastor, vamos orar nesse sentido. Aí oramos, né, pelo tempo. Depois eu vim a procurar o pastor. Falei: pastor, olha, eu tenho uma luz de Deus. A sua igreja, ela não precisa de cantores, de pregadores, de eventos, nada disso. O que a sua igreja está precisando no momento é ser tratada, passar por um trabalho de libertação, de cura interior, um trabalho de verdadeiramente de confrontar pecado, porque primeiramente Deus, ele não vai nos enviar novas ovelhas se o pasto não está bom, se o pasto não está sadio. Então vamos orar. E aí ele foi, pediu minha ajuda e tal, nós fizemos alguns retiros e foi tremendo o que Deus fez. Amado, Deus mudou a história dessa igreja de uma forma tremenda, poderosa. E eu louvo a Deus pela sua misericórdia e a sua graça maravilhosa. Então, queridos, ali Deus transformou. Por quê? Porque aquelas pessoas precisavam ser libertas. Elas estavam na igreja, aceitaram Cristo, estavam trabalhando, eram obreiros, amados. Eram obreiros da igreja. E, no entanto, estavam passando por essa dificuldade. É por isso que eu falo muito, amados, a importância dessa série que nós estamos preparando para você e para o canal Palavra de Vida, gerando vida para a vida de todos nós. Amém? Isso serve para mim, serve para você, serve para todos os cristãos. Nós precisamos, em nome de Jesus, buscar. Tá todo dia se autoanalisando, tá fazendo meditações profundas na palavra de Deus, estarmos orando, jejuando, nos consagrando verdadeiramente ao nosso Deus, para que a gente venha obter a santificação, para que sejamos santos, separados do pecado verdadeiramente. Amém? E aí então eu deixei essa interrogação, né? Satanás pode agir até aonde na vida de alguém que já aceitou Jesus? Veja bem, nós aprendemos ali em 1 Tessalonicenses, no 5:23, o quê? Que o espírito, a alma e o corpo, ou seja, eles são três em um. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui a preocupação, a necessidade que nós devemos ter de ter uma vida de santidade. Veja bem, o Espírito, vamos ver primeiramente o Espírito. O Espírito lá em Provérbios, no capítulo 20, no versículo 27, diz assim: o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinhas todo o mais íntimo do coração. Amém? Primeiramente o nosso Espírito, né, que morreu em Adão, a morte no sentido de que? De afastamento do Criador. E então ela é regenerada e vivificada pelo Senhor. João 3,6 diz assim, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Em Efésios também ele afirma, Efésios 2 no versículo 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Agora então nós passamos o que? A ter uma comunhão com o Pai. E o Espírito Santo vem habitar nas nossas vidas. 1 Coríntios 3,16 diz assim, não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que coisa tremenda. Amém, amados? Então por aqui você vê o quanto que é importante. Olha só, o aperfeiçoamento ocorrido em nosso espírito deu-se de forma instantânea e imediata. Ela é resultado da obra do Espírito Santo em nós. 1 Coríntios 6, no versículo 19 e 20 diz, ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Amém? O espírito humano, ele seria aquela dimensão por intermédio da qual nós nos comunicamos com Deus e também com o próprio mundo espiritual. João 4, 23 e 24 diz, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai
Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, querido? Então nós trouxemos aqui primeiramente a importância da nossa primeira dimensão, né? Ou seja, o nosso espírito aqui. Nós então falamos exatamente sobre o espírito, a importância de nós estarmos ligados ao Espírito Santo. Amém? Por quê? Porque Deus é espírito e é necessário que a gente esteja revestido, que a gente esteja verdadeiramente ligado a esse espírito. Por isso que é necessário, amém, a gente reconhecer o nosso desligamento de Deus, reconhecer que somos pecadores e nos arrependermos verdadeiramente, arrependimento de coração mesmo, porque lá em Atos 3,19 diz, né, que sem o arrependimento não há remissão de pecado, ou seja, não há cancelamento de pecado se não houver um arrependimento genuíno, verdadeiro, sincero, amém? E aí então entregarmos nossa vida para Cristo, porque quando nós temos essa atitude, amados, imediatamente o Espírito Santo vem e faz morada nas nossas vidas. E nós precisamos andar em comunhão com esse Espírito Santo. Amém? A gente precisa estar conversando com o Espírito Santo. Como que é conversar com o Espírito Santo? É quando nós oramos. Do jeito que às vezes você conversa com um amigo seu, conversa com seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com a sua namorada, você precisa conversar com o Espírito Santo. Amém? É isso, precisa dessa intimidade. Então, por isso que nós estamos tratando primeiramente aqui do Espírito. A importância, e o nosso espírito, até então, antes da gente aceitar Cristo, esse espírito estava morto. Nós não tínhamos consciência do pecado, nós não tínhamos responsabilidade, éramos inconsequentes, éramos pecadores terríveis. Por quê? Porque o nosso espírito estava morto. Por isso que quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vem e nos dá vida, né? Ele revive esse espírito que estava dormindo, que estava morto, que estava adormecido dentro de nós. Amém, queridos? Então, olha, esse episódio 4 aqui, eu quero exatamente deixar. No próximo nós vamos então falar exatamente sobre o corpo, tá certo? A importância do corpo. Agora nós falamos exatamente sobre a importância do nosso espírito e a importância de andarmos em comunhão, em intimidade com o Espírito Santo. Tudo bem? É isso aí. Vamos continuar, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas lindas nas nossas vidas. E nós vamos nos aproximar mais do Senhor. A nossa vida espiritual vai ser muito mais prazerosa, muito mais alegre, muito mais feliz. Nós poderemos então desfrutar verdadeiramente de tudo que o nosso Cristo, que o nosso Deus já conquistou na cruz, para mim e para você. Amém? Então, nos veremos no próximo episódio, em nome de Jesus, amém? No 5º episódio, então prepare-se, em nome de Jesus, já aproveita, divulga esse aí, amém? Inscreve-se no canal, dá o like, toca o sininho, marca todas e divulga, amém? Para as pessoas que você conhece, para estarem vindo também receber essa mensagem tão poderosa, amém? Fique na paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você e toda a sua família, amém? Você é um presente de Deus e é uma alegria estar aqui com você.